Shalom, igreja! Hoje estamos começando um quadro novo aqui no YouTube e a ideia é semanal nós termos conteúdo, devocionais, palavras, compartilhar algo para edificar a sua vida. E hoje eu quero falar sobre a importância de 2 R's na nossa vida. E esses 2 R's significam resposta e resultado. A resposta que nós damos hoje vai determinar o resultado que nós vamos ter amanhã. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que você se vê daqui 5 anos? Seja no ministério, seja na família, seja no trabalho. Como que você enxerga? Como que você vai estar daqui a alguns anos? Qual resultado você espera? Porque a resposta que você der hoje, a atitude, a ação que você tiver hoje, vai determinar o resultado que você vai ter amanhã. Eu queria compartilhar algo breve com vocês, com os irmãos, sobre a importância das nossas respostas e a nossa conduta, o nosso coração. Em Lucas capítulo 6, versículo 43 ao 45, diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros e nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então aqui ele fala um pouco de conduta e ele fala que não tem como nós darmos frutos bons se a nossa árvore não é boa. Nós vamos gerar frutos conforme a nossa espécie. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele diz que nós devemos ser exemplos na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, aquilo que nós determinamos hoje, falando ministerialmente como igreja, é o que vai determinar o que nós vamos ser amanhã. Profissionalmente, como família, como ministério, em todas as áreas, é exatamente isso. A grande questão é que tipo de árvore nós somos hoje. Porque o resultado, a resposta que eu der hoje, vai ser o resultado que eu vou ter amanhã. Não dá para a gente esperar uma grande colheita se nós não plantamos algo saudável, né? A grande realidade é que a plantação é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. E o tipo de árvore que nós somos, ela vai determinar que tipo de fruto nós vamos dar. Se a árvore é saudável, ela vai dar um bom fruto. Se a árvore ela não for saudável, ela vai dar um mau fruto. E é exatamente isso que Lucas está nos ensinando. É interessante que Tiago, ele nos ensina sobre que tipo de fonte nós somos. E assim como Lucas está falando sobre ser uma árvore boa e dar frutos bons, aqui em Tiago nós vemos que tipo de fonte nós somos, porque nós não podemos ser uma fonte de água amarga e água doce. E o problema que eu falei, a questão é a resposta que nós damos hoje determina o resultado que nós vamos ter amanhã. Qual o grande problema dessa geração? Nós estamos dando respostas erradas e estamos esperando resultados bons. Então a gente precisa reavaliar algumas coisas, porque daqui 5 anos, às vezes nós vamos estar se lamentando de algumas coisas que nós não plantamos. Não tem como esperar um fruto bom se nós não temos uma árvore sadia, uma árvore boa. E diante disso, você pode avaliar isso em todas as áreas da sua vida. Profissionalmente, você deseja ser alguém? O que você está plantando hoje para daqui 5 anos? Ministerialmente, você quer ser um pastor, um líder? Como que você está plantando hoje para daqui 1, 2, 3 anos? O seu tempo devocional, tempo de leitura, tempo de buscar a Deus, o quanto que você busca de Deus, tem intimidade com Ele. Então tudo isso nos ensina, porque Tiago 3, 11 ao 13 diz assim: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, irmãos, o problema nosso ou dessa geração é que às vezes nós estamos esperando resultados bons sem ter plantações boas. Não tem como nós esperarmos resultados diferentes se as nossas atitudes elas continuam sendo a mesma. E diante disso, pense nesses 2 R's, resposta e resultado. A resposta que nós damos hoje, a atitude que nós damos hoje, as decisões que nós temos hoje, vai determinar o resultado de amanhã. Então, às vezes a gente está surpreso com os resultados que estamos vivendo, mas ele nada mais demonstra, expressa aquilo que é
que está no nosso coração, o que a nossa boca tem falado, o que nosso coração está expressando. E diante disso, eu quero usar um exemplo prático que está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Há um momento lá que Elias, ele vence os profetas de Baal, de Azerá, um tempo onde ele reconstrói o altar do Senhor. E há um momento que ele diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão ficar oscilando entre duas opiniões ou dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. Esse é um grande problema, a estar indiferente ou não se posicionar. Esse tempo é tempo de posicionamento. Se nós queremos viver algo extraordinário, nós precisamos nos posicionar para viver algo extraordinário. Se nós queremos ter uma família saudável, nós precisamos nos posicionar para ter uma família saudável. Se nós queremos ser crentes, fervorosos, cheios de vida de Deus, precisamos nos posicionar para isso. O problema dessa geração é que Elias, num tempo de posicionamento, ele diz: o que vocês querem? E o povo nada responde. Trazendo para a nossa realidade, muitas vezes nós estamos vivendo exatamente dessa maneira. Tempo de decisão, tempo de posicionamento, mas nós não estamos respondendo. E a pior situação nessa vida, nesses dias, irmãos, é a indiferença, né? A falta de fé, a questão de esfriamento, né? A questão de abrir mão da fé, muitas vezes está ligado à indiferença. Hoje existem muitas pessoas indiferentes que não estão nem aí, né? Esse é, na verdade, um grande esfriamento, né? Isso é abrir mão da fé. E muitas vezes a gente vive de maneira que tanto faz, como se Deus nunca fez nada. Então nós precisamos reavaliar, e como nós falamos de posicionamento, nós precisamos reavaliar que tipo de árvore nós somos, ou que tipo de árvore nós queremos ser, porque o fruto vai ser conforme a árvore que nós somos. Eu quero usar um exemplo prático aqui, para a gente reavaliar se nós estamos num tempo de posicionamento. Existe um conceito, um método que diz que é 85, 10, 5. E o que esse método representa? Que 85% das coisas que nós fazemos pode ser delegado para praticamente qualquer pessoa. Coisas que não requer muita técnica, não requer muito conhecimento, não requer habilidades. 10% das coisas que nós fazemos, ela pode ser delegada para pessoas que têm capacidade, que foram preparadas, pessoas de confiança. E 5% das coisas que nós fazemos, elas não são delegadas, somente nós podemos fazer, ninguém pode fazer por nós. Um exemplo diante disso, a nossa intimidade com Deus, a nossa intimidade no nosso casamento, isso são 5%. E agora o grande problema, quando nós falamos de posicionamento, é porque muitas vezes nós estamos tão atarefados nos 85% que qualquer um poderia fazer e nós estamos deixando de fazer os 5%. Aí vivemos uma geração sobrecarregada, onde nós começamos a mudar propósito ou deixamos de priorizar aquilo que é real. Aí nós deixamos de ser uma árvore frutífera, ou uma árvore boa, uma árvore saudável, porque nós perdemos o propósito e o foco. Então, diante disso, eu volto a dizer, a resposta que nós damos hoje será o resultado que nós vamos ter amanhã. O que nós temos priorizado? O que queima no nosso coração? Que tipo de árvore nós somos e que tipo de fonte nós somos? Porque não tem como nós darmos água doce se a nossa fonte é amarga, se não tem cura, se não está bem resolvido. Então, diante disso, eu queria compartilhar com vocês e queria deixar isso para um tempo de reflexão, um tempo de devocional, para você orar aí na sua casa com o Senhor, o momento que você estiver escutando isso, o momento que você estiver na sua casa ou estiver no celular, mas que você possa reavaliar que tipo de resposta você está dando hoje e qual que é o resultado que você está esperando. Seja uma árvore saudável para gerar frutos saudáveis, seja uma fonte de água doce para gerar água doce. Que nós possamos pensar nisso e ter um tempo de posicionamento. E para se posicionar precisa mudar de mente, precisa ter metanoia, precisa pagar preço. Que você possa reavaliar algumas coisas na sua vida e realmente viver esse tempo de posicionamento e realmente começar a dar respostas diferentes para ter resultados diferentes. Que você possa dar respostas diferentes para viver algo diferente a partir de hoje. E o próximo ano não seja a mesma coisa que esse ano. Que você almeja algo, comece a plantar, comece a fazer algo, comece a ter um propósito diante de Deus, para que você possa ter resultados e frutos diferentes. Amém? Queria deixar isso para vocês, que você possa abrir o seu coração e que esse devocional possa queimar o seu coração e ser uma palavra rema e trazer uma transformação. E até o próximo devocional. Deus te abençoe.